Muito bem. A gente tem falado sobre as bem-aventuranças e hoje eu quero compartilhar mais uma característica do verdadeiro cristão. Na minha versão Almeida 21 diz assim, versículo 3, bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois quando vos insultarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Amém? Estamos diante, então, de um dos sermões de Jesus, inclusive um dos sermões que marcou o ministério de Jesus. Jesus tinha o privilégio de ter uma multidão ouvindo acerca do reino de Deus. Como eu disse há poucos dias, ele não tinha templo, ele não tinha os aparatos que a gente tem, mas ele tinha unção. Cheio do Espírito Santo, ele pôde ministrar aqueles corações. Muitos creram. Muitos creram, talvez não no decorrer dos 3 anos do ministério de Jesus, mas depois. Ali eles receberam a semente da verdade. Porque no dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo veio para ficar sobre a igreja, a gente vê lá só 120 pessoas que obedeceram à ordem de Jesus quando ele foi assunto aos céus, quando ele retornou para o Pai. Ele disse, ide e esperai em Jerusalém, porque do alto vocês serão revestidos de poder. Só 120 irmãos. Cadê aqueles 10.000, 5.000, 4.000 pessoas e por aí vai? O fato é que muitos se renderam a Jesus, sem dúvida alguma, posteriormente. Algo que a gente não pode esquecer quando a gente estuda as bem-aventuranças é entender que aqui nós encontramos 8 características do verdadeiro cristão. Ou seja, ninguém nasce com essas características. Elas são adquiridas do início da nossa caminhada com Jesus. Elas são impressas em nosso caráter. Elas não nascem desenvolvidas. Elas vão se desenvolvendo, crescendo dentro de nós, a tal ponto da gente viver esses valores automaticamente e de forma natural. A vida cristã para o não cristão, ela não é natural, é algo estranho. Daí a dificuldade que as pessoas têm de se renderem a Jesus e de viverem os valores do reino. Outro fator importante é que o mundo não vê essas características como algo interessante, por isso que eles não dão valor. Mas como cristão, o Espírito Santo tem estado em nós e trabalhado esses valores, não é? E o alvo é que a cada dia venhamos ser parecidos com Jesus. O meu papel, o seu papel, é simplesmente crer na palavra do Senhor,
crer na direção que Ele, a cada dia, nos dá como seus servos. Muito bem. Domingo passado à noite eu trabalhei um pouquinho sobre bem-aventurados os pobres de espírito. Aqueles que reconhecem que sem Deus não é nada. Trabalhei hoje pela manhã um pouquinho, bem-aventurados, felizes os que choram. Choram por causa dos seus pecados. Choram por causa da degradação moral e espiritual à nossa volta. Choram porque veem pessoas, irmãos em Cristo, amigos, se afastando cada vez mais por causa do pecado. Então a gente viu essa característica, que depois que estamos em Cristo, a gente passou a ser sensível a essas coisas, sensível ao pecado em nossas vidas. Somos levados a chorar e somos levados a confessar e tomar uma nova postura. Agora quero pensar um pouquinho com vocês sobre bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra. Versículo 5 deixa isso muito claro. O que Jesus quis dizer com isso? O que significa ser manso? A palavra grega para manso é praus, que significa gentil, humilde, atencioso e cortês. Que coisa interessante. Significa gentil, humilde, atencioso e cortês. É ter autocontrole, moderação, domínio próprio. E quando a gente entende o significado de mansidão, a gente percebe que é o oposto daquilo que a gente ouve aí fora. O manso aí fora é um bobo, que as pessoas fazem com ele o que quiser. E não é bem assim. Jesus era manso, mas ele não se deixava levar. Na hora das críticas, na hora da perseguição, ele não abria sua boca ofendendo, ele não tomava para si aquela ofensa no sentido de revidar, mas ele se posicionava como um homem de Deus manso sobre a face da terra. E confiando no Senhor para que ele pudesse, então, exercer a sua justiça. Então, é ter autocontrole, é ter domínio próprio, algo que nós precisamos a refletir mais do que nunca nesses últimos tempos. Hoje, as pessoas estão vivendo a flor da pele. Por qualquer motivo, está explodindo, está estourando. E, mais do que nunca, como servo de Deus, a gente precisa orar diariamente. Senhor, dá-me domínio próprio, no falar, no agir. E, junto com o domínio próprio, paciência. Como nós precisamos disso. Então, diante de um problema de relacionamento, por exemplo, o manso age com submissão quieta diante de Deus. Ele se submete a Deus, em primeiro lugar, inquietude, pedindo a Deus sabedoria como lidar com essa circunstância. O que falar, quando falar, em que hora falar. A Bíblia nos revela a postura do homem mais manso que existiu sobre a face da terra. Quem foi antes de Jesus? Moisés. Moisés foi o homem mais manso sobre a face da terra. E a gente, estudando a história dele, a vida, o ministério, a gente percebe que ele só foi bem-sucedido porque naqueles momentos mais difíceis, quando era confrontado pela rebeldia do povo de Israel, ele poderia orar pedindo que Deus consumisse aquele povo, que Deus extirpasse aquele povo. E, pelo contrário, Deus que falava e dizia para ele, eu vou destruir esse povo,
e vou começar uma nova geração por você. Aí parece-me, Moisés tinha tanta intimidade com Deus que ele chegava para ele como se Deus tivesse esquecido da promessa, né? Aí ele chegava para o Senhor e falava assim: espera aí, e a promessa que o Senhor fez? O que as outras nações vão dizer? Aí dá a entender que ele voltava atrás, então tá bom, não vou destruir não, eu vou perdoar esse povo mais uma vez. Que intimidade, que coisa tremenda. Então, o manso, ele tem essa postura diante de um problema de relacionamento, de um problema interpessoal. Ele se aquieta e se submete ao Senhor, pedindo a Deus prudência e sabedoria para agir. Reage com mansidão, sem vingança. Quando você lê Romanos capítulo 12, versículo 19, você entende isso claramente. Paulo diz assim aos irmãos daquela igreja: amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus, deixa ela passar, pois está escrito: a vingança é minha, eu retribuirei, diz o Senhor. Irmãos, quando a gente lê o Velho Testamento, a gente fica encantado com algumas colocações que o Espírito Santo usou, usando aqueles profetas. Ele diz que o povo de Deus é a menina dos olhos do Senhor. Então, ai de quem levantar a mão contra a menina dos olhos do Senhor. Talvez você já tenha tido essa experiência. Você não precisa revidar. Deus defende a sua causa. Quantas vezes as nações se levantaram contra Israel? Menina dos olhos do Senhor. E a gente vê Deus lutando em prol de Israel. Nessa peleja, lá em 2 Crônicas 20, o rei Josafá enfrenta um grande temor diante dos inimigos que vêm contra ele. E o Senhor diz: diante dessa batalha não tereis que pelejar. Aleluia. Deixa comigo, vocês só vão se posicionar, deixa que o resto eu faço. É assim que Deus age. Quantas lutas eu já enfrentei nesse aspecto. Lembro-me, certa feita, trabalhando numa empresa e, de repente, o meu chefe se levanta contra mim e começa a me perseguir severamente. E chegava em casa, eu era ainda jovem, meus 19, 20 anos, e chegava para minha mãe e dizia: mamãe, eu vou largar a empresa, não estou aguentando mais. Aí a mamãe: não, meu filho, vamos orar mais um pouco. E assim o tempo foi passando, e eu comecei a orar, e pedindo a Deus uma solução para aquela circunstância, porque eu não queria bater. Primeiro que eu já tenho um estupim curto, não parece, mas tenho. Se eu bater de frente, eu vou ser demitido. Então, é melhor eu suportar isso aqui, mas eu só pude suportar em oração. E, de repente, eu saio de férias, ele também, e quando nós voltamos, ele voltou uma outra pessoa. Valeu a pena esperar, valeu a pena buscar o Senhor. Saí da empresa e deixei ele lá como um grande amigo. No início do meu ministério pastoral, eu assumi uma igreja como seminarista, e o pastor que havia deixado a igreja, deixou a igreja muito mal, e, de repente, eu fui preparado para ser consagrado pastor, e ele ia estar lá no concílio, e ele se levanta contra mim. No dia do concílio, ele faz algumas considerações que não tinha nada a ver com a minha vida, e tentou impedir o meu concílio, e eu poderia agir com as próprias mãos e tomar algumas atitudes, para prejudicá-lo, mas não o fiz, e fui para o joelho. E um dia, numa assembleia, nós estávamos lá,
e eu pude perceber a qualidade daquele obreiro. Ele dominava as reuniões, ele sabia lidar com a assembleia, com outras coisas da nossa associação. E qual foi a minha postura diante da situação? Eu vou me apegar a esse homem. Eu estava começando o ministério, eu vou aprender com esse homem. E fiz isso, irmãos. Foi algo extraordinário. Me tornei um grande amigo dele e ele se tornou um grande amigo meu. O fato é que quando o carro dele quebrava, que a nossa igreja era 40, 50 quilômetros fora da cidade, quando quebrava o meu carro, ele que me levava para a nossa igreja, porque ele passava pela minha, voltava lá para as 10, 11 horas da noite, me pegava e a gente voltava para a cidade. Então foram 3 anos assim. E no dia em que Deus me chamou para vir para Guriri, estava lá arrumando a mudança, colocando no caminhão, ele chega lá com a esposa. Irmãos, literalmente, eu não estou mentindo não, aquele homem quase chorou. Não, você não pode ir embora, você não pode ir embora. Eu pude ganhá-lo com bem. Eu não precisei revidar, eu não precisei fazer qualquer coisa. Vou falar algo aqui muito sério. Pessoas que se levantaram contra a minha postura como pastor, no meu ministério. Alguns já estão a 7 palmos debaixo da terra. E antes deles morrerem, alguns já não eram nem minhas ovelhas, mas eu não deixei de ser amigos deles. Uma irmã chegou para mim antes de falecer e disse assim: pastor, semana que vem eu vou fazer um franguinho, o senhor vai lá em casa comer. E eu então falei: não, perfeitamente, nem era minha ovelha mais. Mas na outra semana sofreu um acidente e Deus a levou. Mesmo sabendo que eles não concordavam com o meu estilo, com o meu jeito de ser, com o meu jeito de pastorear, quando eles adoeciam, eu ia lá orar com eles. E lembro de uma das irmãs que fazia um chá de cidreira para mim, que ela sabia que eu gostava. Pude amá-los até a partida deles. Agora eu digo para você, valeu a pena. E tudo aquilo que eu passei naquele tempo, eu glorifico a Deus, porque eu pude crescer, alcançar maturidade, aprender a lidar com essas coisas. Que é um grande desafio para nós. Lidar com pessoas é um grande desafio, é uma arte. E essa característica, a mansidão, Deus tem trabalhado em mim, paulatinamente, para que eu possa cumprir a minha função, a minha missão com êxito e encerrar glorificando o Senhor. Esse é o meu maior sonho, o meu maior desejo. Então, Paulo fala a essa igreja da importância de não se vingar, mas de deixar Deus tratar. Ele cuida de nós. Ele cuida de nós. Não sei o que você tem passado. Talvez você precisava ouvir isso. Descansa no Senhor. Coloque aos seus pés todo o fardo, tudo aquilo que tem tirado a sua paz. Deus vai mudar essa circunstância. Ou senão, Deus vai te dar graça para você continuar rompendo em fé. Não é? Então, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21, diz também algo tremendo. 1 de Pedro, capítulo 2, 21 e 20 a 23. Para isso fostes chamados, pois Cristo também sofreu por vós, deixando-vos exemplo para que sigais os seus passos, ou suas pisadas. Ele não cometeu pecado, nem engano algum foi achado na sua boca. Ao ser insultado, não retribuía o insulto. Quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Aleluia,
Amém? Então, dentro da nossa cultura, uma pessoa que é injustiçada, para nós, esse cara é um bobo. Ele tem mais é que ir na justiça e arrebentar com isso, não é assim que a gente fala? A melhor coisa, irmãos, é a gente orar. Colocar diante de Deus. Se for necessário ir à justiça, a gente vai, mas de acordo com a direção e orientação do Senhor. A pessoa mansa já reconheceu que nada é diante de Deus, que nada pode fazer por si mesmo. O verdadeiro cristão tem consciência disso. Não sou mais eu, mas Cristo em mim. Paulo deixa claro isso, vivo não mais eu. A nossa vida é totalmente agora dirigida por Jesus, e não mais por nossa própria vontade. A pessoa mansa chora por seus pecados, chora quando olha a sua natureza propensa ao pecado, desejosa de pecar, porque isso gera conflito, gera crise interior. Você que é cristão sabe disso. Quando você é tentado, e quando a tentação é forte, parece que você vai sucumbir, parece que você vai ceder. Mas Deus dá graça, porque nenhuma provação, nenhuma tentação vem sobre nós a tal ponto da gente não suportar. Deus nos dá o suporte, Deus nos cerca de tudo aquilo que é necessário para a gente vencer. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós temos a palavra que podemos lê-la, meditá-la todos os dias, nós temos a oração, que é uma ferramenta tremenda para a gente entrar na sala VIP do Pai e abrir o coração. Irmãos, só cai quem quer, quem alimenta o erro. Então, o manso é aquele que sabe que sem o Senhor não é nada, vive na dependência, é aquele que chora quando vacila, mas acerta a sua caminhada com o Senhor. A pessoa mansa deseja o bem para o seu próximo, e nunca o mal, mas sempre o bem. Está sempre disposta a receber a verdade de Deus, coração aberto, sensível àquilo que Deus deseja para a sua vida. Ela se submete à orientação do Senhor, por mais difícil que seja. Quando você lê em 1 Coríntios, se não me falha a memória, Paulo chega para o Senhor e por 3 vezes, Senhor, tira de mim esse espinho. Tira de mim esse espinho, está doendo, está me tirando a paz, está gerando angústia. E provavelmente aquele espinho na carne de Paulo era um obreiro, ou até mesmo algum grupo que se levantou contra ele, que bateu de frente com o seu ministério pastoral, porque era um mensageiro de Satanás, era um instrumento do diabo. E, ao mesmo tempo, aquela batalha tinha um propósito, não deixá-lo se envaidecer. Porque a tendência natural nossa é querer glória para nós, não é glória para o Senhor. A gente ora, Senhor, que este culto seja para a Tua glória. E aí, ao mesmo tempo, nós estamos preocupados com a nossa glória. A gente que quer o destaque. Essa é a verdade. Mas, no entanto, se Paulo não tivesse aquele espinho, aquele grupo que se levantasse contra ele, ou aquele irmão, ele teria se envaidecido, porque Deus deu a ele experiências profundas. Como apóstolo, a credencial dele eram as experiências. Até o 3º céu ele foi. Para onde nós vamos, ele foi e voltou. Que coisa tremenda! E ele viu coisas lá extraordinárias. Quando chegou aqui, ele não podia compartilhar, porque é surpresa para nós, irmãos, para deixar a gente na expectativa, não é? Quando a gente fechar o olho e abrir os olhos lá, a gente vai ficar impressionado. Por que o Senhor não me trouxe há mais tempo, Senhor? Hoje ninguém quer ir, né? Mas quando a gente chegar lá, vocês vão ver.
Por que que o Senhor não me trouxe há mais tempo? O fato, irmãos, é que o Senhor nos dá, através da mansidão, a graça de suportarmos aquilo que muitas vezes tira a nossa paz. Então, conte com a graça do Senhor. Nos momentos difíceis, não se precipite, não tome a iniciativa de tomar atitudes que não venham do Senhor, mas aguardem, né? Ou aguarde a direção do Senhor. Porque são felizes, bem-aventurados os mansos. Jesus responde, porque receberão a terra por herança. Agora e no porvir. O manso herdará a terra, agora e no porvir. Interessante que quando você lê no Salmo 37 diz algo maravilhoso. Salmo 37, versículo 11, diz-nos assim: mas os humildes herdarão a terra e se deleitarão na plenitude da paz. Esse finalzinho aqui me encantou. E deleitarão na plenitude da paz. Olha, o manso é aquele que passa pela terra debaixo da paz, que vem do Senhor, que vem do alto. Todo cristão desfruta dessa paz. Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Essa paz é perene, essa paz é para sempre, essa paz é que nos dá condições emocionais, espirituais, para a gente viver uma vida abençoada, uma vida feliz, uma vida sossegada. E essa paz, ela é fruto por vivermos na dependência do Senhor. É fruto de não permanecermos em nossos pecados. É fruto dessa mansidão que o Senhor nos proporciona para desfrutarmos dessa paz abundante. Então, o Salmo 34 ainda nos diz assim, Salmo 37, versículo 34, espera no Senhor e segue o seu caminho, e Ele te exaltará para herdares a terra, e verás quando os ímpios forem exterminados. Então, aqui o Senhor deixa claro e fala de longevidade de vida sobre a face da terra. Aquele que teme ao Senhor tem uma vida próspera e abençoada. E se ele vive na dependência do Senhor, não é? Deus, cumprindo a palavra, Deus o honra, não é? E ele passa a ter longevidade. E quando parte dessa para a próxima, o Senhor nos prometeu uma nova terra, um novo céu e uma nova terra. E nesse lugar nós vamos continuar servindo ao Senhor e vivendo totalmente na dependência dEle, como por aqui aprendemos a fazê-lo. Tudo aqui é apenas uma experiência, um preparo para aquilo que vamos vivenciar e que Deus tem preparado para nós no porvir. Amém, irmãos? Então, o manso, com essa característica, ele conquista a terra, tratando o mal com bem. Nunca se esqueçam disso. Ele trata o mal com bem. E tem o privilégio de viver bem sobre a terra. Porque a gente sabe que o arrogante, o petulante,
o de nariz empinado, ele não prospera por muito tempo. Se torna antipático, mas o manso não. O manso se torna uma pessoa atraente, uma pessoa atraente, uma pessoa que causa impacto pela forma sábia e prudente de agir diante das circunstâncias. Como cultivar essa característica? Evitar o que o mundo diz acerca do poder, da conquista, do predomínio e do sucesso. O que o mundo diz acerca disso? O que a gente está cansado de ouvir por aí? A humanidade pensa em termos de força, de poderio, de habilidades, de autossegurança e de agressividade. Quanto mais uma pessoa se impõe e se expressa, quanto mais se organiza e manifesta o seu poderio e as suas habilidades, tanto mais perto se acha do sucesso e do progresso. Essa é a visão do mundo. Para você adquirir autoridade, você tem que falar alto, você tem que gritar, você tem que ser austero, você tem que ser duro com o seu subordinado. E não é por aí que você adquire autoridade. Você adquire autoridade compartilhando a sua visão, incluindo o próximo dentro daquele projeto, daquela visão. É dessa forma, não é impondo, mas capacitando aquele que você deseja que esteja com você. Ter consciência de que a mansidão vem por sermos pobres de espírito, por chorarmos nossos pecados diante de Deus. Se a gente não experimentar essas duas características, que é ter a consciência de sermos pobres de espírito, e se a gente não chora ainda pelos nossos pecados, não tem como a mansidão nascer em nosso ser. Finalmente, qual tem sido sua atitude diante dos conflitos interpessoais? Não é? Diante de um conflito com o seu cônjuge, com o seu filho, com o seu colega de trabalho, seja com quem for, qual tem sido a sua postura? Você tem procurado resolver com as suas próprias forças ou você tem buscado o Senhor, esperado nele e deixado que ele assuma essa circunstância? Qual tem sido a sua postura, então, diante disso? Diante da palavra de Deus, é hora, irmãos, da gente rever nossos valores. É hora da gente rever nossa postura diante do Senhor. Eu tenho analisado tudo que tem acontecido nesses últimos tempos e pensado, Deus permitiu essa pandemia, irmãos, para peneirar a igreja. Aqueles que estavam titubeando, né, em cima do muro, esses não vão voltar. Alguns que estavam frios na fé, que pertencem ao arraial do Senhor, serão avivados, despertados. Coisas piores estão aí por vir. Esse é o tempo de Deus peneirar a igreja. Deus vai dar uma sacudida tremenda. E vai chegar o momento dele trazer sobre a igreja o avivamento que a gente tanto espera. Quantos anos a igreja brasileira, não é, e a do mundo vem orando por esse avivamento, orado por esse avivamento. Senhor, faz de novo. Senhor, vem e sacode a tua igreja. Então, se vocês ouvirem as igrejas sérias, os pastores sérios, vocês vão ver o retorno para a palavra. Vocês vão perceber a preocupação deles em ser usados por Deus para que a igreja acorde e volte para o trilho. E nessa reta final eu sempre glorifico a Deus. Senhor, muito obrigado por fazer parte desse momento histórico.
porque é um momento de desesperança. As pessoas lá fora não acreditam em mais nada. É o momento da gente mostrar quem é Jesus. É o momento da gente mostrar para o mundo que há possibilidade de mudança de vida, que o Senhor tem algo melhor para todos aqueles que confiam nele e que andam debaixo dos seus caminhos. A igreja não pode perder tempo. Ela não para. O mundo pode parar, mas a igreja não pode parar. A palavra de Deus não está presa. Ela está sendo disseminada, a gente não tem noção, por todos os meios de comunicação. O mundo tem ouvido a palavra. Quando eu leio Isaías e outros profetas, que a terra iria se encher do conhecimento de Deus, e ela está se enchendo. O Evangelho tem chegado em cantos e recantos que a gente não tem noção. Então vocês verão, nesse tempo, a maior colheita da história. E eu creio nisso. Amém?